Confraria de Negócios e Reinaldo Café Soluções em Gestão, reunindo o time todo da confraria com mais dois. Vamos falar de enfrentamento da crise já já. Reinaldo Café Soluções em Gestão. Olá, Confraria de Negócios. O que é isso? É esse time que vocês estão vendo, são consultores profissionais, coaching, pessoas que trilharam uma carreira dentro das corporações, além disso, se especializaram também cada um na sua área, e é um grupo que se reúne periodicamente. Que ideia surgiu do grupo? De nós nos encontrarmos de maneira frequente. E quem acompanhou o nosso trabalho, viu que desde a segunda-feira passada, nós trouxemos um tema todos os dias para que você pudesse enfrentar bem essa crise. Nós temos apoio da Associação Comercial Moacir Orienta, e aí nós resolvemos, na última semana, e acabar na sexta-feira, né, dar uma faixa bônus. Olha só. E aí nós reunimos o time todo. Vocês viram aqui, nesses dias, o Paulo Milreu, que esteve aqui conosco, falando da parte digital, Paulo Milreu, que é da inteligência digital, Dr. Fábio Maia Freitas Soares, que é da Mátesis, o Milton De Biasi, que é coach, né? O Marcos Ferrari, que é da Finances Consultoria, o Leandro Rosa, que é da GR Capital, né? Ela é representante XP aqui em Bauru, a Elvira, a Maria Elvira, que tem uma empresa de consultoria na área de recursos humanos, o Wagner Moraes, que trabalha com consultoria na Global, o Gustavo Cândido, da Inteligência Digital, o Carlos Moreira, da Marconi Consultoria. Hoje recebendo, na verdade, eu falei mais dois, mas são mais três. Nós temos aqui a Camila Vasques, Super Estágios, é isso, Camila? Dá um alô aí para todo mundo, você que está chegando agora. Abre o microfonezinho aí e dá um alô para a turma. Olá, pessoal. Muito bem. Temos aqui também o Ricardo Rocha, economista da Planege Consultoria. Prazer em tê-lo aqui, não pôde participar das lives, mas hoje aqui engrandecendo o nosso time. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, prazer é todo meu. E também temos aqui da Criativo Filmes o Júnior Cafeu. Tudo bem, Juninho? Tudo ótimo, boa noite, é uma honra e um privilégio estar aqui. Legal, fala um pouquinho mais alto que o seu microfone está um pouco distante. Muito bem, nós falamos de vendas, de contratos, falamos de linhas de crédito, de liderança, de investimentos, de como lidar com o distanciamento, como fazer a coisa remota, como planejar o seu orçamento, como trabalhar no digital, enfim, de economia, negócios. E agora? Vamos falar do quê? Viemos aqui só para beber um vinho. É confraria. Nada disso. Primeira rodada, perguntas para vocês. Eu vou direcionar para a pessoa e vocês têm, no máximo, 2 minutos para responder, senão vai ficar muito cansativo. Nós precisamos ser dinâmicos aqui. Nós estamos enfrentando a crise do coronavírus. Maria Elvira, para você a primeira. Não aguento mais a quarentena. O que eu faço, Maria Elvira? Não, a quarentena vai persistir. Eu acho que nós precisamos desenvolver uma atitude positiva de enfrentamento, no qual nós temos que abrir a nossa caixinha de ferramentas aí, da nossa inteligência emocional, saber lidar, né, colocar à prova a nossa resiliência, e aproveitar esse momento para desenvolver algumas coisas novas, né? Eu acho que é um grande momento que está sendo pedido para nós desenvolvermos foco, né? Nós estamos tendo que fazer a conjunção de trabalho e casa, né? Todas as dimensões da vida no mesmo contexto, e nesse momento é uma grande oportunidade para desenvolvermos a competência foco. Não? Nós reclamamos tanto disso, né? De falta de tempo. Hoje nós temos o tempo e talvez não estamos conseguindo. Tivemos uma pequena travada ali na Elvira.
Elvira, não deu para entender essa última parte tua. Todos acho que sentiram a mesma coisa. Dá uma repetidinha na última parte aí, Elvira. Perfeito. Nós aproveitarmos a oportunidade, desenvolvemos a nossa capacidade de foco, né, de podermos o nosso tempo, as nossas atividades de forma e harmônica, e também usarmos a nossa adaptação, né, a nossa capacidade de nos adaptarmos a essa nova realidade. E isso vem com uma resposta voluntária, onde você consegue gerenciar essa situação de alto estresse, né, que gera ansiedade e tudo mais, mas, acima de tudo, uma atitude positiva de enfrentamento desse estresse, né. Então, eu acho que duas competências estão sendo extremamente requeridas para nós nesse momento, adaptação e foco. Perfeito, obrigado pela contribuição, Maria Elvira. Agora para o Moreira. Moreira, está me ouvindo tranquilo? Sua pergunta é a seguinte, ó. Vocês falaram que uma das maneiras de contornar a crise é ter um delivery, mas eu estou sem grana para começar. E aí, Moreira? Isso é uma dificuldade, né? Porque falta o tal do capital de giro, falta o tal da grana, né, para movimentar a maquininha. Seja criativo, tente se comunicar com o seu cliente de forma que você consiga dizer que você está ali pronto para atender e seja criativo, porque terceirize, chame parceiros que possam fazer entrega para você e que você, de acordo com a receita, vá pagando esse parceiro. E, enfim, bote sua criatividade financeira, que é uma das coisas que nós mais temos, brasileiros são muito criativos, e não deixa a coisa, não desanime, vá para cima, parta para cima sem desânimo. Muito bem, bela contribuição, Moreira. Leandro, para você. Perdi meu dinheiro na bolsa. Saio agora ou espero? Abre o microfone, Leandro. Pronto. Agora. Com certeza a gente está vivendo uma oportunidade. Dinheiro de bolsa agora é uma prova que dinheiro de bolsa não é aquele dinheiro da emergência, é aquele dinheiro que você está pensando a longo prazo. E se a gente for pensar que a gente está no mesmo valor de 2008, hoje a bolsa está em 75, 77 mil pontos, o mesmo valor de 2008, só que depois de 12 anos, naquela época o dólar estava R$2, hoje o dólar está 5, e a gente já passou 12 anos de inflação. Então, e a gente está passando por um momento que a gente ficou em crise desde 2014. Então, se a gente parar para pensar que a gente está num país que é uma democracia de 220 milhões de pessoas que gostam de consumir, um país para ser construído, porque aqui não tem porto, aqui não tem estrada, a educação é deficiente. Então, se tem um lugar no mundo que é bom para estar e para estar comprado em mercado que vai crescer, esse é o Brasil. E sem falar de taxa de juros agora a 3%. Então, a gente não tem uma química melhor para aproveitar para quem é empreendedor e para quem quer estar na bolsa. Resumo aí do Leandro, não desfaça, não realize prejuízo. Camila, bem-vindo aí ao nosso time, já participava da confraria. Camila, você tem a empresa Super Estágios, inclusive como empreendedor, abriu recentemente. Lá na minha empresa, eu pensei em contratar estagiário. Mas como é que eu viabilizo isso agora, com tudo meio que parado? O que você recomenda? Eu acho que o momento é de oportunidade, né? Principalmente agora se falando aí das mídias sociais, né? Na era digital, por que não investir, né, em novas tecnologias e aproveitar, né, da facilidade que o jovem tem, né, de manusear, enfim, de interagir através desses meios. Eu acho que seria uma excelente oportunidade, né, para quem ainda não conhece o programa de estágio, poder dar um start aí e aproveitar desses benefícios, né, lembrando que o programa de estágio, ele traz um custo menor para a empresa, porque você não tem um vínculo empregatício,
e é uma possibilidade de você oxigenar a sua empresa, descobrir novos talentos, realmente colocar aí mais energia, mais fôlego aí na sua empresa. Muito boa, bela contribuição, hein? Paulo Milreu, eu já estou na internet, meu filho já me colocou no Facebook, também tem o Instagram e estou pensando no LinkedIn. Já fiz minha parte para ser considerado uma empresa digital? Na verdade, no momento onde talvez quem não esteja se utilizando de ferramentas, de canais digitais, é o mínimo que ela precisa fazer, né? Se você pensar bem, veja, no momento que a gente entra em pandemia, isolamento, as empresas se perguntaram, preciso vender, mas eu não tenho acesso aos meus clientes. Preciso vender, eu não tenho o cadastro dele. Preciso vender, eu não tenho o meio de contato para falar com ele, seja um e-mail, um WhatsApp, um telefone, nada. Preciso vender e não tenho me relacionado com meus clientes no meio digital. Então, talvez ter hoje essas redes sociais é um primeiro passo, mas você precisa fazer muito mais que isso. Eu gosto de dizer que, no momento pós-pandemia, nós teremos muitos clientes para atender, porque muitos deles ficaram órfãos de outras empresas que não conseguiram superar essa fase. Então, nós precisamos, nesse momento, se preparar bem para isso. E, para isso, se comunicar bem no digital. Wagner, oi. A equipe está em casa. Como é que eu vendo e para quem que eu vendo? Para os mesmos clientes e principalmente para a carteira de clientes que você tem, né? Nesse momento que as coisas estão devagar, ou a sua equipe está até com dificuldade de logística estrutural, porque está em casa, a sua empresa tem que procurar contato com aqueles clientes que ela já tem mais facilidade de contato, pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, enfim. A ideia agora é focar nos seus clientes, nos clientes que já reconhecem a sua empresa, já têm relacionamento com a sua empresa, e mais importante, eles não podem ficar sem ter aí um contato. Por quê? Porque eles podem achar que você não está operando, e muito pelo contrário, tem que ter a comunicação dizendo, estou operando, estou aqui, e com a minha equipe em casa eu vou fazer com que esses meus clientes sejam atendidos de forma remota, com os canais que eu tenho já de atendimento. Então, essa é a minha dica. Foque nos clientes da sua carteira. Bem, Milton, eu quero aproveitar para estreitar o relacionamento com a minha equipe de comando, mas cada um está na sua casa. Como é que eu faço isso à distância? Bom, a gente tem que fazer contato com as pessoas. A gente tem várias plataformas, nós aprendemos esses dias aí com nossos amigos, as várias plataformas que nós podemos usar. Nós podemos conversar tanto individualmente, assim como com a equipe, não é isso? Nós temos como conversar à distância, mas eu acho que o mais importante aí, que nós estamos num mundo de mudanças e que nós temos que começar a fazer a nossa mudança. Nós, antes de líder, nós somos ser humano, nós temos muitas imperfeições, a gente mal se conhece, não é isso? Então, eu acho que é importante a gente abrir um pouco essa guarda aí de que a gente sabe tudo, que tem todas as respostas e conversar com os nossos líderes. Tem situações que você conversa individualmente com o seu líder e tem as situações que você vai conversar com a equipe como um todo. Mas o mais importante é conversar com a equipe que a gente tem complemento de competências. Então, nós temos habilidades, perfis comportamentais diferentes. Então, nesse momento, é complementar essas competências, conversar muito, buscar respostas junto e ter humildade de dizer isso a gente sabe, isso a gente não sabe, isso a gente precisa fazer, isso a gente não precisa fazer e buscar sinergia nessa equipe para que eles possam ter estratégias, pensar como dono e fazer acontecer na empresa. Perfeito, muito obrigado pela contribuição. Ferrari, eu estou ligando no banco, nada de crédito. Qual é a sua dica para eu conseguir capital de giro? Eu quero segurar a peteca, não estou conseguindo, Ferrari. Dá uma luz, Ferrari. Capital de giro, nessa altura dessa quarentena, os bancos estão trabalhando, maioria em home office. Temos aí o Bradesco Santander, que está iniciando férias coletivas
parte da equipe para se preparar quando a quarentena for suspensa e voltar, que eles esperam que tenham bastante demanda de situações para resolver que foram deixados suspensas agora durante esse período. Agora, capital de giro. Muitos empresários que têm feito contato comigo, eles querem capital de giro sem garantia. Bom, essa linha não existe, né? É o melhor dos mundos, mas já vemos que antes aí desse período de quarentena, os bancos já vinham trabalhando assim, sem garantia, aquelas empresas que têm faturamento acima de 20 milhões anos, que ela tem capacidade de geração de caixa, enfim, que mesmo assim, não era 100%, eles exigiam pelo menos 50% de garantia. Nesse momento agora, o que tem? Essas linhas para folha de pagamento que a Caixa liberou, que já tem, que o governo liberou, que os bancos estão fazendo, através do Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Federal, enfim. Tem uma linha que a Caixa Federal está estruturando nessa semana de 7,5 bilhões para atender micro e pequena empresa, que essa linha vai ser direcionada para esse segmento. Agora, crédito, existe. O BNDES está para soltar uma linha agora que estão estruturando, já vem ouvindo essa conversa já há algum tempo, mas eles estão estruturando para soltar agora para atender, inclusive para alongamento de dívida, né? A empresa que ficou inadimplente durante esse período, estruturar via BNDES com uma taxa bastante acessível para fazer essa recomposição do crédito, recomposição da dívida e alongamento para fazer o atendimento ao fluxo de caixa da empresa, né? É isso. Agora, tem outras oportunidades? Tem securitizadoras que eu trabalho, que eu tenho contato, que estão já analisando créditos, tem fundos de investimentos que já estão olhando, mas não é para todos os segmentos, não é para todo tipo de processo produtivo que vai ter crédito, aquele que está no varejo, que a recuperação sabido pelos especialistas, pelos economistas, pelos especialistas em mercado, que a retomada vai ser lenta. Uma oportunidade, puxando um gancho no pessoal que falou sobre comercialização e vendas aí, pensar de uma maneira que o consumo não vai ser igual antes e a maneira de comprar também não será. Então, você tem que buscar se reinventar nessas oportunidades, junto com a sua equipe, o seu comitê, unindo as áreas de produção, vendas e a área comercial, para que tenha sinergia, para que possam juntos encontrar uma maneira de atender o cliente, tanto no momento de você vender, quanto no momento de pós-vendas. E parcerias. Parcerias é uma maneira de você buscar crédito, né? É isso. Ótimo. Juninho, vamos ver se você é só um rostinho bonitinho ou tem talento mesmo, tá? O Júnior sempre fica na retaguarda, porque ele que produz os vídeos, Sal. E é exatamente sobre vídeo que eu quero perguntar para você, Júnior. Muita gente quer se comunicar e usar essa história dos vídeos, né? Como é que a pessoa começa nisso? Porque é uma tendência sempre de ter um sobrinho que sabe fazer, eu quero usar meu celular. O que é uma boa produção? Como é que uma empresa começa a pensar nesse tipo de comunicação com o seu público? Eu acho que vem de uma mudança cultural. Se todo mundo se conscientizar que o vídeo já representa 70% do tráfego da internet, que um tweet postado em vídeo ele gera 10 vezes mais resultado, sendo que ele tem 50% de custo menor no seu engajamento, onde as empresas que utilizam o vídeo têm 49% a mais de crescimento, eles tratariam essa ferramenta de comunicação como algo de cotidiano. Mas eu acho que é pela questão da praticidade. Quando você fala de uma produção audiovisual, ela implica em vários fatores, desde uma criação de roteiro, uma adaptação. E para você dar forma nisso, muitas das pessoas e das empresas pensam isso como um trabalho, que, na verdade, eu acho que tem que ser inserido de uma forma de crescimento da empresa, e ela deve ser aplicada não como custo, e sim como investimento. Ainda mais essa parte de canal de educação, EAD, a ferramenta que a gente está usando
hoje como live, de disseminar o conteúdo. Eu acho que o vídeo está em ascensão e também levando em consideração os streams, como Netflix, que estão engolindo as televisões abertas, e também considerar que o YouTube hoje é o segundo maior buscador do mundo. Eu acho que é uma questão de consciência cultural e as empresas que estão investindo em vídeo estão tendo muito mais resultado. Tanto é que a gente já tem vínculo profissional há mais de 3 anos e os clientes que a Criativo Filmes tem aqui 5 anos, 3 anos, 2 anos, e a gente vai criando um relacionamento duradouro. E assim a gente pode lapidar o produto e transmitir a mensagem de uma maneira muito mais encorpada, né? Quando você agrega uma locução profissional, um objetivo de roteiro, uma definição do produto, e a mensagem fica muito mais nítida e construtiva. Eu acho que o vídeo está em ascensão, a internet também, e todos esses recursos online vão agregar cada vez mais essa ferramenta de comunicação tão forte e tão poderosa. Ótimo. Dá uma melhoradinha depois no seu microfone, que saiu um pouquinho de ruído aí, tá? Ricardo Rocha, bem-vindo aí. Não pôde participar conosco, assim como o Juninho e nem a Camila na primeira leva. Eu tenho matriz e tenho filiais. Perdi vendas. Repenso o tamanho do meu negócio ou você acredita que eu ainda posso manter a estrutura atual? Boa noite a todos. É um ponto agora, vamos dizer assim, que a maioria dos empresários estão sendo afetados pela crise, podemos dizer que está no jargão popular, numa sinuca de bico, né? Escolher o que cortar, o que manter, né? No caso dessa questão das filiais, o que o empresário tem que fazer é uma análise bem profunda das finanças de cada filial, verificar aquelas que realmente estão trazendo resultados. É claro que a gente vai sempre prezar pelo emprego, né? A gente sempre vem falando, muitos vêm falando da questão de, por último, você, se for falar da questão de mandar pessoas embora, isso seria uma questão lá para o final, quando a pessoa não tem mais o que fazer. Mas se tratando de filiais, se realmente uma das filiais ela está puxando o resultado para baixo do conjunto, né, do grupo econômico, então ela tem que fazer uma análise muito bem criteriosa das finanças para tomar esse tipo de decisão. Se realmente ela constatar que uma das unidades está puxando muito o resultado e está deficitário, ela tem que fazer uma programação de fechar essa unidade para que não impacte nas que estão ainda sobrevivendo. Lembrando, um critério, né, não adianta o que a gente vê aí, né, Cafeu, os empresários tomando pelo desespero e tomando decisões totalmente desastrosas. Eu já peguei situações, às vezes, de empresário numa situação dessa que ele já está cortando a folha de pagamento pela metade e, às vezes, não é o que precisava por momento, porque o pânico está tomando tanto a pessoa que ela está deixando toda a crise assumir a gestão da empresa dela. É o contrário, acho que de dentro da porta para dentro da empresa é o empresário que vai ter que assumir a responsabilidade sempre, e ainda mais agora no momento de crise. Então, só voltando nessa questão das filiais, se ele tiver clareza nas informações financeiras que uma delas realmente está puxando o resultado muito para baixo e pode culminar também no fechamento de outras filiais por consequência, ele tem que fazer o planejamento de fechar. Perfeito. Obrigado, Ricardo, pela contribuição. Doutor Fábio, os bancos não estão aceitando, alguns deles, prorrogar as parcelas que estão vencendo agora. Inclusive, o banco que eu procurei, ele topa fazer o seguinte: eu te dou um novo empréstimo com juros majorados. E aí? Legalmente, tem alguma coisa a fazer? Cafeu, a gente tem falado desde o início que, na verdade, esse momento de rediscussão contratual exige uma composição plena, né? Tem que haver das duas partes aí uma ideia de que é uma fase transitória e que deve haver uma união para se atravessar. Mas a gente não tem, por vezes, da parte do banco, né, sempre a parte extremamente mais forte nas relações contratuais, uma postura mais adequada a essa perspectiva. O que a gente tem da parte do empresário, então? Eu tenho uma necessidade de sobrevivência, né? Eu tenho uma
uma falta ainda de definição por parte do judiciário de como vão se comportar os contratos em linhas gerais. A gente teve entendimento recente aí, inclusive fruto da publicação da medida provisória, onde o nosso ministro Lewandowski, isso foi o que a gente falou na nossa conversa, na nossa última conversa, trazia uma posição complicada aí para o empresário, para o empregador, que foi revertida recentemente, né, e muitas pessoas deixaram de fazer acordo com seus funcionários justamente por conta disso. Do banco, nas questões bancárias não vai ser diferente. Eu tenho, sim, que tomar uma medida mais dura, no sentido de fazer registro de todas as minhas dificuldades, tudo que eu estou atravessando, de deixar muito claro o meu estado de necessidade nesse momento, né, e de tentar me municiar do máximo de elementos para promover discussões futuras. A gente sabe muito bem, né, que os contratos vão precisar ser rediscutidos, as situações vão precisar ser retrabalhadas. A gente tem uma fase onde não vão sobreviver os mais fortes, vão sobreviver os mais rápidos para se adaptarem. E os bancos dessa regra não têm condição de fugir, né? Por mais que eles resistam a algumas negociações que o empresário hoje mostra claramente que tem necessidade de fazer, se não o fizerem, né, no médio e longo prazo, vão sofrer por conta disso, né? E com certeza essa avaliação tem sido feita por eles também. Do empresário que passa por essa dificuldade nesse momento, né, o que a gente precisa deixar claro para ele é que ele realmente faça registro de todas as dificuldades dele e promova um acompanhamento constante de todas essas tratativas a partir de um profissional habilitado, de um advogado que possa melhor orientá-lo, até chegar o momento realmente de tomar as medidas legais cabíveis. Perfeito, muito bom. Gustavo, você. O último, mas não menos importante. Que bom saber. Como comunicar digitalmente e não saturar com conteúdo os meus clientes? É um desafio que precisa ser controlado nesse momento de desespero, né? Nós temos essas empresas, esses profissionais, mesmo que estejam presentes, já estejam presentes no digital, nesse momento de crise, tendem a sobrecarregar, querer sobrecarregar os seus clientes com conteúdo, com a falsa expectativa, de que eles vão ter uma resposta, né? Não estou conseguindo vender aqui, então se eu começar a comunicar a ele que eu tenho esse produto, que eu estou aqui, que eu vou, ele vai comprar e tal. E, na verdade, é mais ele tá agindo com a própria, para se acalmar, né? Eu tento fazer alguma coisa para mostrar que eu estou em atividade. É muito do que já foi falado aqui, às vezes é melhor ter calma e pensar estrategicamente o que fazer do que tentar sair correndo e fazer alguma coisa desesperada. No digital é a mesma coisa, né? Então, é preciso focar. Eu vou até roubar um pouco de respostas de outros colegas. Focar no grupo de clientes que você já tem, focar no tipo de comportamento dos clientes que você já sabe que eles têm, o que eles querem, o tipo de produto que eles gostam, e com base nessas informações mais seguras, fazer mensagens direcionadas, ofertas direcionadas, muito mais, e penso também que entre todos os produtos que você possa oferecer, com certeza você tem aqueles de maior valor agregado e aqueles que você tem menos valor agregado, mas que você pode ganhar no volume. Eu acho que você tem que pesar o que é mais interessante para o seu negócio, se você vai tentar vender alguma coisa de maior valor agregado, ou se você vai tentar vender por volume. E focar escolher uma das opções e apostar em uma das opções, pelo menos pelo momento. Não é preciso tomar nenhuma decisão acreditando que ela vai ser a decisão que vai determinar o futuro da sua empresa, mas pense de maneira estratégica, um dia de cada vez. E você vai fazendo estratégias semanais ou estratégias para cada 15 dias e vai alternando isso na medida em que você tem uma resposta. É importante não tentar fazer tudo de uma vez só, e saturar o seu cliente ou possível cliente com muito conteúdo. Ótimo. Maria Elvira, você tem algum exercício para a gente fazer agora aqui para dar uma respirada, uma acalmada? Vem alguma coisa na tua cabeça para a gente fazer junto aqui nesse intervalinho para eu tomar um fôlego antes da segunda rodada, que ela vai ser desafiadora? O que você sugere aí? Vamos lá. O melhor exercício, Café, é nos conectarmos com a nossa respiração.
Eu acho Então, que é o vamos lá. mais simples e é o que mais nos ajuda assim, a ter agilidade. Então, é respirar Mostra aí para profundamente, nós. respirar, soltar os braços. Solta os liberar braços, o moçada. fluxo Vai, aí Fábio, vai todo mundo, soltando os braços. Moreira, solta os braços. Isso mesmo. Vai. Não é Que mais? ginástica, então é só acomodar os braços no colo, né? E respirar profundamente pelo nariz, sentindo que esse ar está sendo levado até seu pulmão, enchendo como se fosse enchendo uma bexiga. Normalmente a gente respira muito curto, e o ideal é respirar até a barriga, até a gente sentir que está enchendo a bexiga lá embaixo, né? Então, tudo bem, então vamos lá. Vou contar até 3, todo mundo fazendo esse exercício aí. Hein? 1, 2, 3. Vai, Elvira, puxa aí. Vamos lá, respirando pelo nariz, enchendo bem o pulmão, estendendo o abdômen e soltando pela boca. Pode até fazer um som para você ter certeza que está eliminando esse ar lá dentro. Inspira mais uma vez pelo nariz. Solta. Quem pratica mais respiração consegue segurar um pouquinho mais. Mais calma, olha só. Parabéns, tá vendo? Você que está nos vendo, reúne a equipe, faz isso de vez em quando. O desafio agora é o seguinte: um vai ter que perguntar para o outro. Quem sabe faz ao vivo, eu não combinei com eles, tá? Vamos lá. E não pode ser, então, para o primeiro. Então, vocês têm que fazer 2 coisas. Capacidade de bolar a pergunta, indicar a pessoa em memória para lembrar que aquele já respondeu. Então, vocês que se virem aí. Para facilitar, considerando que ele é jornalista de formação, o primeiro vai ser o Gustavo, que vai escolher para quem ele vai fazer a pergunta. Inclusive, eu também posso ser perguntado. Então, um de nós vai perguntar para o outro, aquele que respondeu vai fazer uma pergunta para o próximo, até a gente fechar a rodada toda. Pode ser de qualquer coisa, só não pode ser... Não, deixa para lá. Vai lá, Gustavo, começa você. Caramba! Aqui não foi combinado, eu estou botando os caras a frio aqui. Vai lá. É verdade. Eu quero perguntar para o Leandro, é uma pergunta até uma curiosidade pessoal. Quando se fala em bolsa, a gente ouve falar muito sobre investimento na bolsa, né? E sempre tem a Isinvest tem comentado muito, feito muita comercial, muita propaganda recentemente. É fácil, a gente ouve programa de rádio e fala, é fácil investir, você pode fazer isso, aquilo, outro. Claro, da crise, a gente tem que pensar em como vai lidar com o próprio dinheiro e tal. Mas é possível pensar em curto prazo, num curto prazo, a fazer um investimento mesmo, a começar essa aventura da Bolsa, eu posso pensar em começar ela daqui a pouquinho ou eu tenho que jogar isso lá para frente? É melhor eu não pensar em fazer nenhum tipo de... Considerando que Bolsa é um investimento de risco e de longo prazo também, né? Você não vai ter retorno imediato. Para quem pensava em investir na Bolsa, então, resumindo a pergunta, espero ou eu posso pensar isso para daqui a um curto prazo? Não, eu acho que o importante é começar, né? Isso aí é meio que igual você começar a ir na academia, né? O importante é começar, o importante é você ter o hábito, né? É importante destacar, viu, Gustavo, que, por exemplo, você pega no Brasil hoje, apenas 1% da população investe em bolsa. Se você pega o mercado americano, 60% da população investe em bolsa. É muito importante assim, mas por que agora eu preciso começar com bolsa? Você não precisaria, né? Até algum tempo atrás, todo mundo, 90% da população, 99% investe em renda fixa. Mas hoje a gente vive um cenário que com a taxa de juros atual, o seu ganho líquido hoje na renda fixa, para você dobrar o seu investimento, hoje, por exemplo, com a taxa de juros do jeito que está, vai demorar 70 anos em ganhos reais para você conseguir. O brasileiro é muito conservador em investimento, né? Ele investe muito em renda fixa e na poupança ainda, por incrível que pareça, né? Quer dizer, vai esperar a vida inteira e não vai render. Na verdade, ele era conservador porque ele podia ser conservador, né? Até 2015, 2016, a gente tinha a taxa de juros de 14% ao ano.
Ou seja, se você não fizesse nada, o dinheiro estava rendendo mais de 1% ao mês. Só que agora é uma nova realidade, como tudo que está acontecendo no mundo, né? A gente está vivendo essa realidade. Mas o que é importante? A pessoa acha que é um bicho de 7 cabeças. Não é. Vai no padrão, usa um assessor, por isso que a gente está aqui para isso, né? E começa. E tem certeza que para os próximos anos aí, essa vai ser uma tendência e não volta mais. Igual aconteceu nos Estados Unidos, no Japão, nos países envolvidos, a grande população para a previdência precisa arriscar um pouquinho mais. E essa é a nova realidade. Eu quero aproveitar um pouquinho só, deixa eu só roubar mais uns segundos seus. Eu estou fazendo consultoria aqui, ó, ao vivo. E tem muito aquela questão do valor, né? Vai, Jô Soares. Começa com um valorzinho pequeno e tudo mais. Isso é realidade mesmo? É melhor eu começar com um valorzinho pequeno para aprender? Sim, começa com R$50, com R$30. Compra uma ação para começar. Você vai ter experiência e vai acostumando e vai aumentando. Comece pequeno. Pedro. Obrigado, valeu. Você respondeu agora você tem que fazer uma pergunta. Escolha a pessoa e qual é a pergunta? Leandro. Tá, deixa eu perguntar para o Paulo aqui. Paulo, eu acho que você está navegando aí não dos melhores, mas agora o online virou a tônica, né? E eu estava conversando hoje com um cliente meu de São Paulo e ele estava falando que até consultas médicas ele está começando a fazer via online, e ele falou que ele gostou tanto que ele pretende fazer 90% das consultas dele via online, né? Eu queria saber de você assim, hoje a gente está perdendo as referências regionais, né? Esse meu cliente médico, por exemplo, ele vai poder atender alguém no Amazonas, na Europa. Isso aí, você tem tanto oportunidades, né, de atender cliente. O Caféu, por exemplo, agora ele pode atender um cliente do outro lado do mundo, né, via online. Isso aí abre oportunidade, mas também abre desafios, né? Eu queria saber de você, qual é o perfil do profissional aí, do prestador de serviço, que tem o mundo como oportunidade, mas também vai ter o mundo como concorrência. Então, assim, pensa que o mundo já era digital, as pessoas já usavam digital no dia a dia, no WhatsApp, elas já se comunicavam, minha mãe de 75 anos, para falar com o netinho, mas as pessoas, principalmente nas empresas, tinham uma cultura organizacional muito antiquada, onde elas acreditavam que o presencial crença dela é que o presencial é mais importante, funciona melhor. E elas estabeleceram ao longo desse tempo alguns indicadores, algumas métricas para esse presencial, para fazer do mesmo jeito, para continuar fazendo dentro daquilo que eu considero que minha zona de domínio, minha zona de controle. Poucos pensavam em expandir isso além do horizonte tradicional, seja o horizonte geográfico ou da sua capacidade de fazer. Então, o novo normal, né, fazendo essa brincadeira que todo mundo está fazendo, é o que a gente está vivendo hoje, onde nós fomos obrigados, forçados, o Caféu falou várias vezes, pela dor, a aprender a usar essa ferramenta como o Zoom, a aprender a usar outra ferramenta e entender que isso aqui é bom, é positivo. E até começar a prestar atenção nesse meu novo comportamento de fazer reuniões online, como isso é cansativo, como isso me estressa. Nossa, eu preciso fazer pequenas paradinhas, porque naquela reunião presencial eu chegava, tomava um café, batia um papo. Agora eu estou numa velocidade de fazer uma reunião atrás das outras, mas eu não estava com esse comportamento, esse hábito de fazer isso. E aí começa a abrir um horizonte, por quê? Porque eu começo a me conectar com várias pessoas fazendo a mesma coisa, e elas estão mais receptivas para falar comigo de uma forma online. Então, hoje um cara me procurou no WhatsApp, queria conversar comigo, simplesmente eu mandei um link do Zoom e comecei a conversar com ele. Até eu mesmo, reagindo ao mercado tradicional, talvez antes eu tinha falado para ele assim, vamos marcar uma reunião amanhã? Vamos tomar um café para a gente conversar sobre isso?
Então, a gente estava dentro de uma cultura onde todo mundo agia da mesma forma e a gente se adaptou a isso. Claro, ficou mais fácil. Claro, o cliente agora... E aí é de quem não aproveitar, quem tem que aproveitar isso. O Café, como você citou, o Fábio, o Ricardo, o Wagner, tem que aproveitar e fazer essa venda. Colocar a sua proposta disponível online para as pessoas olharem e aceitarem. Já se tem coach online há muito tempo, já se tem consultoria, já se tem mentoria, só que agora as pessoas estão muito, muito, muito mais acessíveis, né? Muito mais predispostas a aceitar isso. Então, o novo normal muda. Paulo, escolha a pessoa e encaminhe sua pergunta. Não pode repetir. Vamos lá. Tá, joia. Vamos perguntar para o Wagner aí sobre vendas, Wagner. Considerando que falar em vendas é falar em pessoas que há muitos anos funcionam do mesmo jeito, a gente tem aí o clássico estereótipo do vendedor que é chato, que não é legal, nos últimos anos uma mudança de usar a tecnologia para venda, o comportamento da venda, fazer coaching de venda. Como é que agora esses vendedores que estavam acostumados com aquelas mesmas práticas de venda presencial, de quebrar o gelo, de fazer aquela reunião presencial, como eles devem agir a partir de agora? Bom, na realidade, como eu falo sempre, né? Na realidade, nós não vamos matar o passado, nós vamos criar um novo futuro, né? E nas vendas, a mesma coisa. Na área de vendas, eu sempre falo, a área comercial, na realidade, é uma área mais ampla do que a área de vendas, né? Então, na área comercial, o apoio, vendas é consequência, sempre falo isso, é consequência. Então, na área comercial, nós temos lá o marketing, temos o pós-venda e temos a área de vendas. Como eu vejo isso dessa forma, como você falou? O vendedor tradicional, aquele que vai presencialmente, ele vai continuar indo. A diferença é que hoje ele pode economizar tempo com a tecnologia para ir somente se for necessário. Então ele pode aproveitar os canais digitais, o marketing fazendo o trabalho de captura, né? Através das plataformas, através do Google, através das redes sociais, né? E o televendas, né? Vamos dizer assim, teleagendamento, né? Ele mesmo pode fazer contatos virtuais com o seu cliente. E então, o que acontece? Aliás, é uma estatística que fala que as vendas acontecem, 80% delas, a partir da 5ª visita. Então, olha só a economia que esse cara pode ter se ele fizer reuniões virtuais. Ele vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, mão de obra. Por quê? Porque ele pode fazer todas as visitas virtualmente. A última ou a penúltima, aquelas que realmente requerem uma presença física dele, até para assinar o contrato, ou para fazer até tomar aquele café que você falou aí, que agora nós vamos economizar também, é melhor. Né? Então, é muito legal essa pergunta que você fez, porque você vê que é um novo normal, mas que não abre mão do futuro, só do passado, ele só agrega coisa nova, né? Então, e economiza muito para a área comercial, né? Então, esse vai ser esse novo modelo que, aliás, também uma pesquisa fala que a maioria desiste no primeiro contato. Por quê? Porque tem que ir, tem que visitar, o cara às vezes leva uma cara na porta e tal. Hoje, se ele faz virtualmente e leva a cara na porta, ele não vai se estressar tanto. Então, a chance de o vendedor insistir mais é maior. Então, veja bem como a área de vendas tem muito a ganhar com essa nova situação. Beleza. Obrigado, Wagner, pela contribuição. Agora você faz uma pergunta. Escolha aqui um dos nossos parceiros e direciona a pergunta. Café, é para você. Para mim, vamos lá. E é isso. Como é que você vê, ou pelo menos antevê, né? Lógico que você não tem bola de cristal e é difícil até, mas dá uma noção para a gente, você como economista, como é que vê o cenário econômico do Brasil pós-pandemia, né? Pós essa situação? O que você enxerga aí em termos da macroeconomia? Você que é um especialista nisso, né? Como é que você vê? Você já tem algum cenário, pelo menos, assim, prévio, né? Não nada formatado, com certeza? Temos, Wagner, algumas simulações de cenário. Eu vou fazer uma conta rápida.
para entender um pouquinho a dimensão. O Brasil tem uma geração de riqueza anual na ordem de 7 trilhões de reais. Esse é o nosso PIB. 7 trilhões, né? Vamos imaginar que, na média, todo mundo deixou de faturar um mês, na média. A Vale está operando, a Petrobras está operando, os mercados estão operando, os supermercados. Isso equivale, se nós perdemos na nossa economia equivalente a um mês, a uma queda nominal de 8,33% em tudo que nós geramos de riqueza. Então, para ficar fácil a gente mentalizar, né? Eu fiz essa conta rápida para Bauru. Bauru tem 11 bilhões de reais de PIB anual, vamos pôr um por mês, para facilitar. O comércio está perdendo praticamente 50%, porque, na verdade, supermercados, farmácias estão funcionando. Então, se eu pegar 1 bilhão e a matriz econômica de Bauru é de 80%, aproximadamente 70%, setor terciário, 70%, então 1 bilhão, 700 milhões, metade disso, 350 milhões é o que nós perderemos em dinheiro, mais ou menos nisso. Então, à luz desse raciocínio, é factível, se a quarentena não estender até o fim do semestre, que nós tenhamos uma perda nominal nesse ano do PIB na casa de 8%. Isso, descontado a inflação, daria 5%. Ou seja, nós vamos ter uma queda no PIB na ordem de 5%. Quando eu olho as metas macroeconômicas, eu olho o país tem que crescer, gerar emprego, distribuir renda e controlar a inflação. O que tem de efetivo é o controle dos preços. Ah, mas eu fui no supermercado e os preços estão aumentando. Sim, mas a inflação é calculada em cima de 450 produtos. Não está subindo o preço da geladeira, não está subindo o preço do televisor, da manutenção do carro, da semijoia, do passe de ônibus. O petróleo em queda, isso quer dizer o seguinte, a inflação é a menor preocupação. E quando eu vou, então, para a matriz macroeconômica pelo lado da demanda, eu tenho que cerca de 65% da geração de riqueza vem do consumo das famílias. E aí é o problema. Essas famílias ou perderam renda ou estão agora se dando conta que gastavam muito em supérfluo. Ou seja, nós sairemos com o consumidor ou sem dinheiro ou mais seletivo. Então, vai atacar direto o consumo das famílias. A segunda variável, que tem um peso aí de 15%, é investimento. As empresas sairão esfoladas da crise. Então, não virá daí. Tem o setor externo, exportação e importação. Isso pode abrir uma grande oportunidade para o Brasil de aumentar o comércio internacional. Quando eu faço o saldo entre exportação e importação, nós representamos só 1%. Nós exportamos cerca de 15% do PIB e importamos cerca de 14% do PIB. Sobra 1%. E a variável que pode fazer a diferença é o gasto do governo. Aí, se ele gastar sem comprometer o orçamento futuro, isso é o grande desafio, por isso que eu sou contrário a essa ajuda dos estados e municípios, porque compromete o futuro, mas se for gasto focalizado para combater a crise, a variável gastos do governo pode ser a grande salvação. E muito cuidado quando a gente tenta avaliar que uma das recuperações do país virá pela agropecuária. Eu acho que também, mas a agropecuária só representa 5,5% do PIB. As pessoas confundem a agropecuária com o agronegócios. O agronegócio representa 25% do PIB, mas o agronegócio vai envolver o setor primário, o secundário e o terciário. Pegar o caso da Volvo, que produz caminhão. Ela faz parte da cadeia do agronegócio, mas ela está no setor secundário. Que quando o transportador compra o caminhão dela, faz a entrega, está no setor terciário. Então, o agronegócio vai ter dificuldade, mas a agropecuária pode ser um encaminhamento. Em resumo, se nós flexibilizarmos um pouco daqui para frente, devemos ter uma queda no produto interno bruto em termos reais, na ordem de 5%. Seria o equivalente à somatória dos 2 anos que nós tivemos no governo Dilma. Ou seja, o efeito que nós tivemos lá será muito parecido. Porém, uma grande possibilidade.
que é a maneira diferente que nós vamos tentar alavancar os nossos negócios. Eu acho que vai nascer ajuda mútua, vai nascer um certo escambo, que é troca, um privilégio regional, as empresas querendo se ajudar. Então, isso pode reduzir o tempo de espera. Agora, que nós vamos ter, no final dessa crise, de 50 milhões de pessoas desamparadas no Brasil, que vivem com menos de 420 reais por mês, isso vai aumentar. Que o desemprego vai saltar da ordem de 11,2% para 15%, eu estou falando de mais de 3 milhões de pessoas, e que haverá uma precarização do emprego, eu não tenho dúvidas disso. Então, o ciclo de retomada vai ser muito maior. Mas dá para projetar, comparando com a base desse ano, que o crescimento ano que vem pode bater os 3% a 4% e até, sendo otimista, ultrapassar isso. Em resumo, é isso aí. Espero ter atendido a sua resposta. Ok, sem dúvida. Vou aproveitar, então, e engatar uma pergunta para o Marcos Ferrari. Marcos, vamos lá. Do ponto de vista do planejamento financeiro, diante desse cenário que eu acabo de colocar, continuará sendo a tônica sentar no caixa, mesmo pós-pandemia? Com certeza, porque alguns exemplos aí você citou. O consumo e a procura por bens de consumo e bens duráveis vai mudar a matriz de consumo e de despesas das famílias. Haja vista que as famílias, nem todas conseguirão manter o mesmo nível de renda de antes. Nós teremos aí esperado mais de 30 milhões de pessoas sem emprego no país, e à medida que você tem essa expectativa de que alguns bens não terão o mesmo nível de consumo, você tem que pensar de que maneira que você vai conduzir o planejamento do seu negócio. Priorizar produtos que dão melhor margem, que tenha um melhor giro, estoque, ficar muito atento na questão do estoque. Nem todos os produtos você precisa ter aquele estoque como você tinha para ganhar preço, enfim. Procurar ter um planejamento onde você consegue nivelar o seu planejamento comercial com a sua venda ou a sua produção, compra, aquisição de matéria-prima, para que você consiga ter um caixa, uma geração de caixa, de uma maneira que você não precisa recorrer a financiamento bancário, ou seja, recorrer a financiamento bancário para um investimento, para uma oportunidade de melhor produção, reduzir custo de produção, coisa assim. Eu não recomendo para pagar despesas, porque é uma coisa que você pode buscar um acordo com o seu credor, com o seu fornecedor, enfim, buscar meios de você fazer negócio, buscar novos meios de fazer negócio. Sentar e planejar o caixa de uma maneira que você consiga ter esses efeitos e depender menos de capital terceiro, que é uma coisa escassa pela frente aí. Nós sabemos. Teremos sim crédito, só puxando um gancho na época anterior, alguns bancos de investimentos que estão fazendo e fazem crédito no aval. Porém, a régua de análise de exigência é muito alta, é bem seletivo esse crédito, já fiz para algumas empresas assim, mas é bem seletivo, a régua de corte é muito alta, então é necessário você sentar e planejar bem o seu caixa, para não ter surpresas de inadimplência e de você ter problemas de continuidade do seu negócio aí pela frente. Perfeito. Ferrari, agora, para quem você vai fazer a pergunta? O Júnior Café já foi? Não, pode ser. Não? Então, para você. Imagina nessa oportunidade que nós temos aí, meio digital de comunicação, nem todos os produtos as empresas conseguem colocar com efetividade a procura no meio digital, ou seja, uma venda online, um site Mercado Livre, entre os outros que tem aí. Como você
fazer uma campanha de divulgação, pensando que você tem produtos de alimentação, de comida pronta, de vestuário, como você fazer uma divulgação, as empresas podem conduzir de uma melhor maneira essa questão. Produtos como produtos de beleza, enfim, as mulheres que gostam de um batom, de um creme, como que seria uma indústria de tempero, uma indústria de camisa, como que seria essa questão? Abre o microfone, Júnior. Você é novo nisso? Pronto? Isso. Deu certo? Perfeito. Deu, isso aí. Ferrari, há 10 anos atrás, a gente trabalhava com a questão de produção audiovisual e só tinha uma via de produto que era a televisão. Era a mídia mais glamurosa e prestigiada, de valor agregado. As câmeras eram desse tamanho e não era todo mundo que tinha acesso ao audiovisual. Mesmo porque ele refletia um investimento muito grande, as técnicas de conhecimento eram muito fechadas. Era um esforço muito grande para você gerar um material. Hoje, a sugestão que eu dou para qualquer tipo de pessoa, produto, serviço, instituição que queira se alavancar, aparecer na internet, existe sim, soluções simples. E a base disso é o conhecimento e a sabedoria. Na hora que você pega um YouTube da vida, um Google, e você coloca como fazer vídeos caseiros, mas de maneira competente, você consegue se desenvolver. Hoje, tem celulares que fazem câmera lenta. O meu suporte principal é uma câmera Canon, lente, mas eu não tenho esse recurso de câmera lenta. Hoje, a coisa se compactou de um jeito que criou acessibilidade. Eu acho assim, nessa questão de crise, eu vejo muita gente vendendo salgado, batom, artesanato, e vem dando certo. Utilizando recursos que já estão prontos, como Facebook, grupos que remetem a tal tema, YouTube. É fácil de você criar essa visibilidade dentro do seu produto. O ideal é de você fazer um esforço de um investimento, para que você tenha uma base de premissas de internet válidas, como um site, mesmo que simples, mas funcional e de bom gosto, que tenha o canal do e-commerce, e fazer essa geração de conteúdo pensando em cada mídia. Eu vejo muita gente se arriscando nessa parte de internet, achando que é só publicar o vídeo, mas não faz provisionamento de publicação, não faz o cronograma tratando com linearidade a frequência disso. Muita gente acha que vai postar um vídeo no YouTube e vai ter aquele resultado mágico. Mas a gente que está aqui nos bastidores trabalhando, Paulo, Gustavo e o Reinaldo Cafeu, principalmente, a gente sabe que o vídeo ele precisa de um tempo de maturação para poder criar essa coisa orgânica, para poder ter visualização. Ou você tem que ter um impacto de funcionamento. Mas você definir um canal de mídia, trabalhando a oferta e a demanda, e tendo um comportamento assertivo, é possível, sim, você trabalhar com venda de produtos e serviços e divulgar uma marca ou qualquer tipo de produto. Vem a criatividade. Eu vou te dizer assim, que o meu trabalho hoje em dia aumentou, porque existe uma necessidade agora de todo mundo se comunicar nessa questão desse ambiente que está novo, mas também existe uma adequação de verba. É o que disseram anteriormente os nossos amigos. Parceria, me ajuda aqui, vamos reduzir ali. Não, é hora de não improvisar, e sim de se adaptar ao ambiente. Eu acho que tudo que a gente for fazer, a gente fazer bem feito, vai dar resultado. E atitudes iguais e resultados iguais. Eu acho que a gente tem que sair da zona de conforto, pensar um pouco, fazer um esforço mental e entender essa questão de como se constrói um vídeo em si. E não é só o vídeo, né? Eu acho que atrás do vídeo está todo o esforço de que você faz, de planejamento, de roteiro, de criar, precificar o produto. O Reinaldo estava falando esses dias que está todo mundo saindo correndo. O cara começa a fazer salgado e vende por R$10, se você comprar R$20, ele dá entrega de graça. Aí ele fez a conta básica. Bom, se custa 20 o preço e a gasolina, sai no prejuízo. Eu acho que a base dessa construção não está só no recurso da ferramenta de vídeo, e sim de você se organizar lá atrás para que você possa sustentar isso. Mas eu acho que tem muitos recursos aí que você pode fazer de maneira amadora, e tem muitos profissionais que estão dispostos e cedendo de oportunidade para poder trabalhar o seu produto ou o seu serviço. Eu acho que é uma questão de iniciativa e, como eu falei antes, uma questão de mudança cultural para que utilize o vídeo. Hoje, o vídeo ele representa 70% do tráfego de internet.
As pessoas do Facebook são mais de 8 bilhões por dia que vem mais de 40 minutos de vídeo no Facebook. Eu acho que se você utilizar essas ferramentas de comunicação de maneira inteligente, você vai conseguir se dar bem. Legal. Juninho, ó, respira aí, pensa numa pergunta e para quem você vai encaminhar. Tem o Ricardo, tem o Moreira, o doutor Fábio, o Milton, a Camila. Para quem vai? Maria Elvira, está disponível ou não? Você já perguntou para ela, Elvira também. Vamos lá, Juninho. Vamos lá. Você me disse sobre resiliência, e é uma palavra que eu busco trabalhar muito assim, interiormente, né? Resiliência é a capacidade de você não sofrer nenhum tipo de distorção da sua essência, independente da pressão exercida externa, né? E eu vejo muita gente se debatendo nessa situação, sendo imediatista, impulsiva e de cabeça quente. Grandes empresários, pessoas que eu sempre tive uma calmaria na alma, e muitos outros também tomando atitudes que só se prejudicam. Dicas práticas, Maria Elvira. Como manter a resiliência com tantas variáveis e essas tempestades, desde financeiras, astrais, comportamentais, sociais. Parece que estão tirando tudo de todos, né? Acho que você acha que isso é uma oportunidade de se reinventar? Será que esse é o grande benefício disso tudo? Se transformar? Não tem uma situação que se aplique a todos, né? Eu acho que o primeiro ponto é manter a calma e entender que tudo passa, né? Tem o conceito da impermanência, né? Então, as coisas boas passam e as coisas ruins passam, né? Então, tudo isso vai passar. Então, se nós estamos passando por esse processo, esse momento que você relata, Júnior, de desespero ou de, né, não saber muito bem que caminho tomar, é quando a gente ainda está preso no processo de medo, né, de ansiedade, quer dizer, você não consegue, de uma forma operativa, assertiva, começar a traçar um plano de ação, começar a realmente olhar aquilo que é possível, aonde é possível atuar, de que maneira é possível atuar. Quando você começa a operacionalizar caminhos e soluções, você começa a traçar o caminho de saída da crise, né? E eu vejo muitas pessoas nesse momento ainda se debatendo nessa adaptação a tudo isso que está acontecendo, né? E ainda preso na dimensão do medo, né? Então, a hora que a gente passa esse ponto da curva, eu acho que é onde a gente começa a enxergar as oportunidades de aprendizado, né? Até aí, eu acho que a gente usa resiliência. Depois disso, a gente precisa usar a adaptabilidade, a adaptação. Não adianta querer mais buscar o depara. As pessoas estão sofrendo, buscando respostas naquilo que viveu anteriormente, e não é uma situação nova, incerta. E aí, a busca que nós temos que fazer é continuar caminhando, mesmo errando, né? Na verdade, o acerto é uma sucessão de erros, né? Então, acho que Gustavo falou, né, de rever isso semanalmente, quinzenalmente, né, ou diariamente, né? Nós estamos fazendo isso o tempo todo, né? Então, a hora que você traz o controle da situação para a sua mão, né, e aí o empresário vive esse dilema muito fortemente, né, ele precisa ter o leme na mão, aonde a gente começa a ver a luz no final do túnel. Quando o CAFEU mostra, né, um cenário aí pós-Covid, né, isso me alerta muito para a questão do desemprego, né, do ponto de vista de recursos humanos aqui, né, trazendo a temática, né, nós já não estávamos vivendo um momento de pleno emprego, né, e já estávamos, inclusive, buscando novos perfis, né, novas competências, a questão do digital, enfim, sendo bastante exigido já, né, das novas gerações, e agora a gente volta, né, com um contingente aí bastante preocupante de 30 milhões, né, perspectiva de 30 milhões de desempregados. Então, a questão da reinvenção vai ser fundamental, né?
e como começar esse processo de reinvenção, é o que eu tenho procurado conversar com muitos colegas de RH, inclusive com projetos voluntários de atender pessoas nessa retomada da vida, né? E é uma retomada, às vezes, que você precisa partir do zero, realmente, pensar numa nova carreira, pensar num novo direcionamento, empresários que terão seus negócios fechados, que terão que encerrar atividades e começar novamente, né? Então, a adaptabilidade, para mim, vai ser a função mais importante, fundamental, para que nós possamos sair mais rapidamente e enxergar a luz no final do túnel, né? Vira, para quem você vai fazer a pergunta? Eu queria falar com o Milton, tema liderança. Ele trabalha com isso, acompanha vários líderes, acompanhei a palestra, o café dele aqui com você, Cafeu, e eu acho que um dos momentos mais difíceis para a liderança é quando você decide ou você é convidado a pensar num processo de demissão da sua equipe, né? Eu acho que esse é o momento mais triste e mais dolorido de você exercer a liderança. Eu venho acompanhando as empresas, Milton, um exercício que está sendo feito para manter o emprego, né, para manter os seus quadros. As empresas estão lançando mão de todas as MPs, estão correndo, às vezes, até riscos jurídicos, respaldados, procuram se respaldar, mas, ainda assim, em alguns momentos, talvez aconteça, haja necessidade de se ter um movimento de desligamento. Eu queria ouvir a sua opinião sobre o processo de desligamento, né, de demissão humanizado, né? Se você já ouviu falar disso, se você já acompanhou empresas assim, porque eu acho que é um momento que nós vamos ter que passar, infelizmente, e talvez a gente tenha que começar a falar de como tornar esse processo um processo mais de empatia, né? E também de responsabilidade social por parte das empresas, né? Quando a empresa toma uma decisão como essa, ela, inclusive, se não gerenciar bem, ela fere a reputação empresarial dela no mercado, se ela não conduzir bem o processo. Então, queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Obrigada. Perfeito. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que todo mundo que liderou já uma vez na vida já sentiu essa dificuldade do momento da demissão, né? E nós até comentamos no nosso webinário, né, na semana passada, a questão que as pessoas contratam pela técnica e demitem pelo comportamento. Eu acredito que um processo humanizado é assim, a primeira coisa que o líder tem que pensar é que ele está diante de pessoas e essas pessoas precisam ser entendidas. Às vezes o líder, com a cabeça tão quente com os resultados que ele é cobrado, ele não pensa em conversar com as pessoas, ele não pensa em dialogar com as pessoas, e os feedbacks, às vezes, ocorrem mais nos finais de ano ou em algum período em que você tem que fazer um processo de avaliação para crescimento das pessoas. Uma coisa que eu aprendi e que deu certo, eu posso dizer, porque eu vivi esse processo, é assim, a gente tem que ter o cuidado de, ao fazer um processo de feedback, fazer sempre que é necessário. As pessoas acham que feedback é para ser dado em algum momento, em algum período, ele tem que ser dado sempre. E assim, antes de demitir uma pessoa, eu sempre tive, eu vou dar o meu exemplo, eu sempre tive o cuidado de ter pelo menos 2 ou 3 feedbacks no espaço de 3, 4, 5 meses, 6 meses. Por quê? Porque primeira coisa, a gente precisa entender, trazer a pessoa e colocar o ponto que precisa ser discutido, precisa ser melhorado. Porque, normalmente, as pessoas entendem que o feedback é um momento só de crítica. Não, é um momento de entender o que é que está acontecendo e definir claramente o que é que está acontecendo, né? Definir qual é a sua expectativa como líder diante de um liderado. Ou seja, o que eu faço? Nesse processo, eu preciso conversar com a pessoa e entender como que ele processa e aqueles pontos que precisam ser discutidos precisam ser avaliados. E até eu dei um processozinho na semana passada em que você avalia
o problema, faz a pessoa entender quais foram as consequências daqueles pontos e quais são as saídas que vão ser dadas. E a pessoa tem que dizer qual é o ponto que ela vai melhorar ou qual é o ponto que ela vai mudar. Uma vez feito isso, você tem que acompanhar. Passou 2 meses, passou 3 meses, teve um problema de novo, você traz para um feedback, começa a conversar de novo, começa a mostrar as consequências, os prós e contras, e dá nova oportunidade. Isso nos casos de 3 oportunidades, como eu sempre fiz. Na terceira vez, a pessoa sabe que se ele for demitido, foi muito bem orientado, teve todo o cuidado, o respeito com aquela pessoa. Outra coisa, quando você demite depois de um processo desse, reúna toda a equipe e explique os motivos que levaram àquela demissão daquele colega. Por quê? Sai muita conversa mole, sai muita fofoca, e as pessoas ficam assim, apavoradas. Nossa, quem vai ser o próximo? Agora sou eu? Então, eu acho que o processo de comunicação individual, antes, né, fazer um processo anterior e depois divulgar para a equipe, é uma forma humanizada, funcionou comigo, deu certo, e eu acredito que isso pode ser uma saída boa. Não sei se eu expliquei. Muito bem. Hilton, para quem você faz a pergunta? Olha, eu queria fazer uma pergunta para o Carlos Moreira. Ele que é o homem do planejamento estratégico, e eu gosto muito dessa área, mas uma pergunta que envolve o nosso trabalho aqui nessas 2 últimas semanas. Carlos, nós discutimos várias temáticas nessas 2 semanas. E eu fico pensando na cabeça do empresário, aquele empresário que já está mais calejado e pegou as dicas e já vai colocar em prática, tudo bem, mas tem uma gama de empresários, profissionais liberais, novos empreendedores, pequenos negócios que estão nos assistindo ou irão nos assistir, e como é que ele lida com essas várias temáticas? Porque eu tive um caso de uma pessoa, um profissional liberal, falou: Milton, muito bacana o que vocês estão fazendo, mas como é que eu organizo tudo isso na minha cabeça? Porque vocês falaram de planejamento estratégico, vocês falaram de finanças, vocês falaram de vendas, e agora eu estou perdido. Como é que eu faço? Como é que eu me organizo para querer... porque eu não tenho todo esse conhecimento. Então, como é que eu faço no dia a dia? Carlos, não sei se coloquei você num bico de sinuca aí, mas você tem uma boa resposta. Não tem bico de sinuca, não, porque isso aí é uma dúvida muito comum no dia a dia das nossas visitas, né? O planejamento estratégico, ele é um exercício, né? Ele tem uma metodologia e é um exercício. E muito desses empresários que você citou, Hamilton, não tem a prática desse exercício. Então, o que a gente tem que fazer? Nós, como consultores, temos que mostrar que esse exercício traz um retorno de você avaliar todas as suas condições, fraquezas e fortalezas, avaliar as fraquezas e fortalezas dos seus concorrentes, e olhar para o futuro, desenhar cenários, pegar, se apoiar muito no que um economista como o Café ou como o Ricardo podem traçar. Enfim, provar para ele que olhar para o futuro é muito melhor do que olhar só para o próprio umbigo. Eu costumo dizer, e falei desse exemplo na live que a gente fez semana passada, no dia 15, o soldado americano, né, o SEAL, né, que a gente chama, o SEAL, que é o soldado da Marinha Americana, eles são exaustivamente treinados, mas eles não sabem qual vai ser a missão. Eles simplesmente se preparam para tudo. O empresário brasileiro deveria estar preparado para tudo. Mas vem aquela pergunta: mas você iria adivinhar que viria uma pandemia? Não iria adivinhar que viria uma pandemia, mas estaria muito mais preparado para enfrentar a pandemia se eu tivesse planejado antes. Então, o planejamento é fundamental para que as pessoas aprendam definitivamente a olhar para frente. Isso na vida pessoal e na vida empresarial também. Nós, como consultores, temos que fazer nosso planejamento estratégico. Porque nós vamos ter a rota A, a rota B e a rota C. Então, é importante. Mas é um parto da montanha, viu, Milton? Convencer o empresário, principalmente aquele mais teimoso, que vale a pena investir um tempo e um dinheiro nesse exercício, é um parto da montanha. Mas a partir do momento que você faz, ele vê, ele nunca mais abre mão desse exercício. Essa é a verdade. Muito boa pergunta, viu, Milton? Muito obrigado pela oportunidade, viu? Moreira, você vai fazer a pergunta ou para o Ricardo, ou para o Fábio, ou para a Camila?
Eu vou fazer para o Ricardo. Ricardo, a gente tem, no dia a dia, visto muita correria na parte financeira e nota-se um certo despreparo das pessoas quando você fala de capital de giro e fluxo de caixa. Porque, na verdade, o que a gente encontra no dia a dia da consultoria é o empresário que administra seu negócio pelo saldo bancário, né? Então, ele nem administra pelo capital de giro, que é o presente, nem administra pelo fluxo de caixa, que é o futuro. Ricardo, a sua experiência, o que você diria para esses empresários que só chegam no final do dia e olham o saldo bancário e acha que está bom ou acha que está ruim? Qual é a sugestão que você recomendaria para esses empresários? Legal a pergunta, Moreira. Primeiramente, quero puxar um gancho no que você falou. Você foi bem cirúrgico na resposta ao Milton, quando você fala que o planejamento ele independe do momento que a empresa se encontra, né? E independe da situação econômica que o país se encontra no mercado, né? Ou seja, é um item obrigatório o planejamento, tanto planejamento estratégico, planejamento de venda, planejamento de pessoas, planejamento financeiro de uma forma geral. Agora, pegando bem nesse ponto que você disse, da questão do fluxo de caixa, do capital de giro. Dentro da minha experiência aí de consultoria, a gente vê, pegando até as próprias estatísticas que a gente tem aí do próprio Sebrae, que boa parte das empresas, das micro e pequenas empresas que quebram, né, uma das principais causas que a empresa chega a fechar as portas é a falta de conhecimento em finanças empresariais, né? Então, a gente percebe o empresário muito voltado para as vendas. Veja bem, não estou dizendo que a empresa não tem que vender, ele tem que ficar atrás de uma planilha, de um sistema, um ERP, fazendo conta, não é isso. Eu quero dizer o seguinte, que dentro do departamento de vendas é a principal área da empresa que vai fazer a empresa girar. A questão que a gente vê, as estratégias de venda, as estratégias de produção, estratégias de compra, né, as estratégias de RH, elas não estão conectadas com os indicadores financeiros da empresa. Esse é o ponto chave que a gente sempre procura nas consultorias orientar, né? Na verdade, finanças, ela é reflexo das demais áreas da empresa. Ou seja, se você faz uma boa ação de venda, uma boa ação de marketing, uma boa contratação, uma boa gestão de compras, um planejamento de produção, se você é uma indústria, elas vão refletir positivamente nos indicadores financeiros. E o contrário também é verdadeiro. Então, a gente diz que, dentro da área de finanças, a única área dentro da empresa que mostra para o empresário se a sua gestão está sendo eficiente ou não é a área de finanças. Não estou querendo puxar sardinha para o meu lado, nem para o seu lado, nem para o lado do Ferrari, nem do Caféu. Mas é uma realidade. Os números dizem a verdade. E essa dificuldade que o empresário tem, ela é notória. Por quê? Finanças têm a sua complexidade na sua gestão, né? Então, muita gente acaba fugindo um pouco. E essa questão que você falou, do capital de giro, é um ponto extremamente crucial para a sobrevivência e para, vamos dizer assim, a perpetuidade da empresa. Como que eu estou gerindo esse capital de giro? Que é justamente o recurso que faz a sua empresa funcionar, né? Você tem que comprar, você tem que estocar, você tem que receber, e esse dinheiro tem que estar movimentando numa velocidade, num nível de liquidez muito, muito rápido e alto, para a empresa poder dar o próximo passo. Então, você pega uma estratégia de venda, que às vezes a equipe comercial ela está muito mais preocupada com o faturamento bruto, né, para poder ganhar comissão, e a gente fala, empresário que só olha para o faturamento bruto, ele está fadado ao insucesso. O faturamento bruto não paga a conta da empresa. O que paga a conta da empresa é o resultado que esse faturamento deixa, que é o que nós chamamos de margem de contribuição. Porque eu tenho impostos, eu tenho comissões, eu tenho despesa com frete, eu tenho o custo do produto, do serviço, que são as minhas despesas e custos variáveis. Então, ele esquece que, faturei, ganhei, aumentei 20% o meu faturamento. Quer dizer que a empresa está boa? Não necessariamente. Qual que é o resultado dessa venda, né? Como que eu estou gerindo isso? Então, quando ele se depara com essa questão de não olhar o fluxo de caixa, porque a maioria eles olham muito para o fluxo que já passou e esquece de olhar para o fluxo que vai acontecer.
né? Por isso que a gente fala que o carro, o para-brisa, por que o para-brisa de um carro ele é maior que o retrovisor? Porque você tem que olhar mais para frente do que para trás. O retrovisor é pequenininho para você olhar para poder se orientar. A empresa é a mesma coisa. O passado é importante, mas você tem que concentrar a energia para você projetar o futuro. E neste caso de situação, como nós estamos numa pandemia e a crise está pegando todo mundo, a dica que eu dou e a sugestão é o empresário, como já foi falado aqui, é sentar no caixa, tá? Começar a olhar minimamente quais as prioridades de contas e despesas que ele tem que pagar. E quando eu falo prioridade, são aqueles custos essenciais para o funcionamento da empresa. Hoje, fornecedor e funcionário. Esses são prioridades para você pagar e negociar. Depois, em escala de menor prioridade, aí vem o aluguel, vem energia elétrica. E, por último, não querendo mostrar aqui que ele tem que fazer calote, mas o imposto e os bancos, eles acabam ficando por último, porque se você deixa de pagar o imposto hoje, deixa de pagar uma parcela, 2, 3 do banco, a empresa não vai ser fechada. Não fecha. Se você deixa de pagar fornecedor, se você deixa de pagar o seu colaborador, né, com certeza você vai ter um problema de giro no seu negócio. Então, esse olhar criterioso para os estoques, como já foi falado, porque empresas que trabalham com comércio, com indústria, os principais tomadores de recurso do caixa são o estoque, né? Estoque e tomador de caixa. Então, eu tenho que olhar quais os produtos hoje que têm o melhor giro, uma melhor representatividade dentro do meu negócio, aqueles que estão empacados, fazer promoção, escoar, por quê? Tem que gerar liquidez. O momento é sobrevivência. Então, a empresa ela tem que buscar o mais rápido possível a liquidez. Mas, Ricardo, meu produto preço de custo é 70, eu vou vender ele por 70? Sim, se tiver que vender até por menos, venda, mas faça esse dinheiro entrar rapidamente no seu caixa e, obviamente, trabalhar, pelo menos, para quem não tem a prática do fluxo de caixa, tentar enxergar esse caixa para os próximos 4 ou 6 meses para frente. E essa informação, o empresário tem todas as despesas fixas, ele faz uma projeção e coloca para frente. E aí sim ele vai começar a entender as prioridades que ele vai atacar. Então, é olhar para o caixa e todas as variáveis que impactam diretamente nela. Ricardo, a sua pergunta, ou doutor Fábio, ou para a Camila, por favor. Eu vou fazer a pergunta para o doutor Fábio. Olha, não combinei com o Fábio, tá? Mas eu tinha notado aqui que eu ia fazer a pergunta para ele, se caísse para mim. Então, vamos lá, doutor Fábio. Bom, como a gente está tratando toda essa questão aí de sobrevivência, negociação, olhando para a questão sempre no amparo da lei, né? Eu estou vendo aí muitas empresas, muitos credores abrindo aí oportunidade de negociação, até porque o ambiente está propício para isso, né? Tá todo mundo, a gente está aí numa engrenagem onde se um dente da engrenagem romper, a engrenagem inteira para, ou seja, sim, não adianta o dono do imóvel querer falar, não, eu não vou negociar, o aluguel é esse, e fica por isso mesmo. Assim como o banco, né, que tem o nosso especialista aí, o Ferrari, que tem aí conhecimento bastante de linha de crédito, e com os demais credores, né, fornecedores e principalmente os colaboradores. Falando da questão jurídica, da segurança jurídica do empresário, para com essas negociações junto aos demais credores da empresa, qual que é a primeira atitude que ele tem que fazer, doutor Fábio? Sempre buscando aí um amparo da lei, obviamente, não querer falar da questão do calote, porque tem muita gente que está aproveitando essa onda e está virando as costas para os pagamentos. Quais os pontos que ele pode avançar? Por exemplo, eu já fiquei sabendo que tem alguns aí donos de imóveis que já está fazendo atualização contratual no valor do IGPM. Mas quando o empresário ele se depara numa intransigência de um credor, tipo, olha, eu estou precisando negociar, alongar essa dívida, mas o credor ele está intransigente. Dentro do direito e do amparo da lei que o empresário tem a favor dele, onde ele consegue avançar para que esses credores consigam, de alguma forma, abrir uma linha de negociação e qual é a postura que ele tem que ter perante isso daí? Excelente pergunta, Ricardo. A gente acaba avaliando todos os aspectos contratuais aí. E, aliás, acho que esse foi o primeiro movimento do empresário, né? Daquilo que eu combinei, o que eu vou poder cumprir, o que eu não vou poder cumprir, e de que forma eu vou trabalhar cada situação.
Vou pegar um gancho que você deixou aí também, que, de fato, questões relacionadas tanto a tributos, né, onde você tem um contrato, entre aspas, com o Estado, né, e questões relacionadas a bancos, realmente, o empresário acaba tendo por opção deixar um pouco, né, num segundo momento, né, em nome da sua sobrevivência, mas são as melhores composições, eu quero dizer melhores composições, falando especificamente daquelas melhor tratadas, daquelas tratadas com maior abertura, sinergia e sinceridade, que vão realmente ser privilegiadas por aquele empresário que está passando por um momento de extrema ameaça. Vamos entender o que é contrato primeiro, né? Para muitos, o contrato é aquela arma guardada ali atrás. Bom, eu fiz o contrato aqui porque eu sei que eu tenho um determinado problema assim, 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 e aí aquela cláusula que eu coloquei daquele jeito, naquele contrato, pode me salvaguardar no futuro. Felizmente, não é assim para a maioria. Para a maioria das pessoas, eu tenho um contrato deixando atestado o combinado, quase que uma forma de lembrança, né? E a gente tem que pensar o quê? O principal ponto do contrato é evitar que ocorra o maior risco de todos, que é o de não saber para que lado eu vou para resolver algum problema que surgiu naquela relação que eu estabeleci com aquela pessoa. Então, se eu tenho a regra do jogo, maravilha, né? Aquele contrato ali me dá o norte, aquele contrato ali me dá as regras e eu evito o risco aí de não saber para onde eu vou. Mas quando mesmo sabendo para onde eu vou, eu não acho alguma linha de composição, eu tenho o segundo risco, né, que a gente procura, né, nas iniciativas de gestão de risco, evitar ao máximo, que é ir para o judiciário. É como nós dois aqui estamos conversando, né, podemos ter um combinado aqui, chega uma hora que a gente não apita mais nada, como se diz, né, entra uma terceira parte que avalia, né, o que a gente tratou à luz de um entendimento próprio, a gente tem condição de prever isso, mas sempre vai ser um entendimento próprio, e dar uma decisão que nos obriga, que obriga nós dois, né, e essa decisão pode desequilibrar uma ponta ou outra aí. O empresário que está nessa situação hoje, sem saber exatamente que medidas ele vai tomar em relação àqueles que estão sendo mais intransigentes, ele tem que dar um passo atrás. Poxa, pera lá. Se eu tenho uma intransigência, eu tenho uma impossibilidade de trabalhar o contrato naquilo que é a melhor forma, que é de composição, que é de privilegiar a adaptação ao momento. O Vira falou isso muito bem, né? A gente não tem certeza de nada nesse momento. A gente tem o império de uma teoria darwiniana. Não vão sobrar os mais fortes, como eu falei anteriormente, vão sobrar os mais adaptados, ou os mais adaptáveis, né? E se eu encontro num outro lado alguém que, além de não se propor a essa adaptação, não enxerga que sequer o judiciário, que é quem é a última ponta a decidir sobre as relações contratuais, tem algo claro para fixar entendimento e para dar o melhor direcionamento, esse, obviamente, não tem condição de privilegiar. Eu estou atuando em nome da sobrevivência. Então, para aquele empresário que enxerga, que vê na sua frente relações contratuais de difícil natureza, né, de difícil composição, de difícil reajuste, ele, obviamente, ele vai ter que olhar muito mais para o negócio, por vezes, do que para a própria relação contratual. Porque eu vou ter vários outros aspectos ali e várias outras estratégias, inclusive, para serem tratadas, quando eu começar a correr o risco daquela quebra contratual necessária, justificada, né, por esse momento de pandemia que a gente tem, puder me gerar algum tipo de problema, no momento que ela for judicializada por essa outra ponta que não foi compreensível no momento que eu mais precisava, né? Essa outra ponta ela já vai sofrer inúmeros reveses aí, porque vai se posicionar no mercado como alguém que está fora de um contexto de ordem mundial, que é de união, né? Mas, enquanto isso não acontece, né, infelizmente, ele vai ter que amargar aí eu construir uma estratégia que eu vou precisar fazer, né, para poder lidar com esse ataque que provavelmente vai vir da parte dele, mas eu não precisaria fazer isso, e ele também não precisaria esperar tanto, se ele tivesse uma posição muito mais compreensiva aí com esse momento todo, né? Fábio, a Camila, lá da Superestágios, aguarda a sua pergunta. Então, vamos lá, Camila. A gente está numa fase de suspensão dos contratos, né, de trabalho, né? Então, corte, né, de valores, ou redução dos valores, né? As empresas estão precisando adaptar a sua folha a essa realidade, mas, por vezes, os compromissos que essas empresas têm firmados não podem passar pelo mesmo processo, né? Então, a gente falando aí do atendimento, precisando manter um nível mínimo de compromisso, né, e às vezes de excelência, né?
mas do lado da empresa aqui, por questões relacionadas ao caixa, como o Ricardo bem colocou, eu preciso fazer algum nível de enxugamento e isso vai recair, por vezes, até sobre os meus especialistas, né, ou sobre a minha equipe. Por vezes, o empresário pode ter a ideia de, puxa vida, se eu tenho um profissional que eu precisei reduzir pela metade, mas o trabalho não pode parar, que ele seja minimamente atendido por um estagiário, né, ou por alguém que possa assumir isso num custo menor, né? E aí, a minha pergunta qual é? Como esses jovens estão se preparando, ou de que forma eles estão preparados, ou qual é a consciência que você vem observando da parte deles em relação a todo esse processo que a gente vem atravessando, né? E se realmente o empresário pode contar, em dada medida, com um movimento como esse que eu falei. Excelente pergunta, obrigada. Fábio, justamente o cenário, né, do empresário diminuir aí os seus custos, suas despesas, ao mesmo tempo trabalhar aí com a tecnologia, né, investir nesse segmento, e eu acredito muito que as pessoas fazem toda a diferença, né? Então, o estágio acaba sendo uma excelente ferramenta, oportunidade, né, de você descobrir talentos, né, encontrar pessoas aí com um potencial, que você possa desenvolvê-los, né, à sua realidade, ao seu trabalho, ao seu negócio, e a um custo menor inicialmente, né, porque hoje a lei permite que o estagiário fique por até 2 anos aí na empresa, né, não existe o vínculo empregatício nessa contratação. Então, o que a Superestágios, né, ou mesmo a Camila, enquanto pessoa, tem tentado é despertar o jovem, né, para essa importância dele nesse momento, né, que realmente que ele venha, né, para fazer a diferença, que venha com brilho nos olhos, com vontade de acrescentar, né, alguma coisa, porque acaba sendo uma troca entre as partes, né, a empresa abre as portas aí para a experiência e o jovem realmente contribui com os conhecimentos teóricos, enfim, com as suas habilidades, né? Então, eu acho que é uma troca muito bacana, eu acho que o jovem pode proporcionar isso sim para o empresário, e é interessante falar que hoje nós temos uma ferramenta, né, uma plataforma 100% online, já preparando o jovem para esse novo cenário. Então, acho que o RH ele também vai se adaptar a esse cenário. Né? Em que sentido? Hoje a gente disponibiliza uma entrevista online para a empresa que queira contratar um estagiário. O estagiário, por seu lado, o estudante, né? Ele tem condições de gravar um vídeo de apresentação aí de 30 segundos. Então, já dizendo para que ele veio, né? Porque que ele merece aí essa oportunidade de ser contratado. E são vários os setores que o estagiário hoje pode estar atuando, mesmo nesse cenário de pandemia. Né? Então, como eu citei, nas mídias sociais, né, você aumentando suas vendas aí online, pela internet, você também tem que ter a questão da logística, né, do envio, né, dos seus produtos, enfim. Então, são N situações, N atividades que o estagiário pode estar contribuindo, né, e a Superestágios fica aí à disposição. Obrigado aí, Camila. Bom, completamos a rodada. Eu falei que era um rodado, nós já estamos chegando aí com 1h30 de transmissão. O tempo vai voando, né? Vou desovar algumas... Eu não fui perguntado. Você não foi, Gustavo? Rodada. Não, é verdade, você começou. Eu que comecei. Camila, você tem que perguntar para o Gustavo necessariamente. Inventa uma pergunta agora aí, quero ver. Eu vou fazer uma super pergunta para você, tá, Gustavo? Eu acho que, assim, infelizmente, né, o número de demissões, né, tem aumentado, isso é uma realidade, né, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o LinkedIn, né, como utilizar, eu acho que é uma das ferramentas mais atuais que estão aí disponíveis. Então, além de atualizar o seu currículo da forma tradicional, né, em uma folha, enfim, como usar o LinkedIn, para que serve essa ferramenta, de que forma que as pessoas podem ver aí essa oportunidade, né, para se recolocar e ter contato com empresas também. Legal, muito boa pergunta. Bom, o LinkedIn, ele parece recente, mas na verdade ele é até anterior ao Facebook, ele foi criado em 2003. Só que ele cresceu de uma maneira muito mais lenta, até porque ele é focado no empresarial, no mundo empresarial, né? Basicamente uma mídia social de empresas, de profissionais. E é justamente isso que torna ele muito importante. Nos últimos anos, ele acabou até tomando um pouco o lugar do RH naquele processo, não tomando o lugar, mas auxiliando o RH no processo de seleção,
daquela coisa do envio do currículo, de descobrir quem é o funcionário, quem não é, quem é aquela pessoa, aquele profissional que está procurando o emprego. Hoje ele é uma ferramenta muito utilizada e muito poderosa para isso. Então, o que é preciso para começar? Então, vamos pensar, do lado da empresa, é preciso que a empresa esteja presente no LinkedIn, é fundamental, inclusive, porque nas relações B2B, né, de empresa entre empresa, é fundamental que ela tenha uma presença ali no LinkedIn, esteja ali com os seus dados completos, que poste conteúdo, preste atenção no conteúdo que posta no LinkedIn também, porque não é a mesma dinâmica do Instagram, não é a mesma dinâmica do Facebook, e se você entra no LinkedIn, você percebe isso, que alguns conteúdos são mais palatáveis do que outros, e alguns são totalmente inaceitáveis, ninguém vai colocar foto de férias no LinkedIn. É preciso, então, presença no LinkedIn, postar vagas, no caso da empresa que está procurando por um talento, postar que ela está procurando vagas ali, um anúncio de vagas, de candidatos. Pode procurar diretamente pelo perfil das pessoas ou pela atividade em questão, se ela está procurando especificamente uma vaga, é possível que ela faça uma procura nessa ferramenta por profissionais dessa vaga. Pode solicitar indicações entre pessoas também que já seguem a empresa, entre profissionais que são relacionados, as conexões que se chama no LinkedIn. Você pode solicitar indicações e também você pode aproveitar as próprias conexões para encontrar pessoas próximas, de repente, ou que já estão, de alguma maneira, relacionadas à empresa, já são parceiros, né? Então, é preciso que a empresa esteja no LinkedIn e use a ferramenta, todo esse potencial da ferramenta para entrar em contato ou procurar esses possíveis potenciais aí, né? E para o lado de quem está procurando emprego, quem está procurando vaga, vale a mesma coisa, né? No LinkedIn é muito engraçado porque quando a pessoa está estabilizada, ela tem um emprego, tem uma posição, ela está tranquila, ela está acomodada, raramente ela atualiza o LinkedIn. Isso é quase uma regra, né? Você pergunta para a pessoa assim, seu LinkedIn está atualizado? Ela fala, não, eu até tenho, mas ele está lá. Mas a partir do momento em que a vaga dela está ameaçada ou efetivamente ela perde um emprego, a primeira coisa que ela faz é atualizar o LinkedIn. Ela vai lá e aí você começa a ver na sua timeline que a pessoa colocou ela colocou o cursinho de inglês que ela fez na adolescência, ela atualizou ali. Então, na verdade, para não ter que fazer isso, para não ficar feio, a melhor coisa para qualquer profissional é ter um perfil atualizado no LinkedIn e manter o relacionamento. É importante manter o relacionamento. Significa não só postar, mas também interagir com a postagem de outras pessoas, com as postagens de empresas. Existem grupos no LinkedIn, você pode participar de grupos de discussão. Então, é uma ferramenta muito poderosa e as empresas têm que estar presentes, tem que ter um profissional que faz gestão de mídias sociais da empresa, precisa estar acompanhando o LinkedIn de perto. E no caso de contratação, é uma ferramenta que pode ser usada com muita eficácia, inclusive tornando o processo muito mais rápido, o processo de seleção. Legal, muito boa a pergunta. Eu bati 11 mil aí conexões lá no LinkedIn, estou trabalhando forte essa questão, bater nesse domingo. Elvira, nós vamos fazer uma série de perguntas, mas quem que é o hiperativo da turma que não para um minuto sequer? Júnior Café é o hiperativo da turma. Gato entrou aí, é impressionante. Júnior Café é o hiperativo da turma. Eu vou votar no Júnior. Júnior, é o Júnior. Eu vou rapidamente aqui na terceira. Maria Ouvino, eu preciso conversar com você mais vezes, viu? Na terceira rodada, nós estamos indo para a reta final, eu vou desovar algumas participações aqui. Pode ser que uma ou outra pergunta seja direcionada para alguns só de vocês e não todos, tá? Então, não se sintam desprestigiados, é só por uma questão do tempo mesmo, tá? Então, está aqui, a Maria Cristina Lopes Rodrigues, parabéns, confraria, informação de qualidade. Leto Freitas, aplaudindo. Paulo Corrales, boa tarde, consigo agora, nesse período de pandemia, fazer contratação de estagiário? A Camila já respondeu, né, Camila? Dá para fazer tranquilo a contratação de estagiários, né? Sim, como temos a ferramenta online, né? Então, entrevistas, enfim, pode sim. Inclusive, o estagiário pode trabalhar home office, viu, Caféu? Não há problema, não há restrição. Não há problema. Qual que é o contato aí com a super estágio? Como é que faz?
Olha, pode ser pelo nosso site, superestágios.com.br. Sharon Portes. Olá, sobre os vídeos, quanto tempo deve ter uma propaganda ideal para que o usuário não clique pular o anúncio? Aí, Juninho. Na verdade, antigamente os vídeos institucionais, profissionais, eles tinham uma minutagem maior. Hoje, eles não precisam nem tanto ter locução. Existe uma pesquisa que eu acho que 80% dos vídeos de Facebook, eles nem escutam o som. Eu acho que o vídeo dinâmico, bem produzido, objetivo, com imagens ilustradas, é o que mais é o beabá bem feito. Sem muito flu-flu, com uma objetividade de comunicação e, claro, criatividade. Vainer Henrique Vieira, achou top a participação. A Paula Lamberti. Boa noite a todos. De olho em vocês, direto, sabe de onde? Da Ilhas Virgens Americanas, no Caribe. Caramba. Parabéns pela iniciativa. É minha irmã. Quem que é? É minha irmã. Sua irmã, Ricardo? Pô, isso é nepotismo, então. A Thaisa Fantastine, aplaudindo. Ela está de Chicago. Direto de Lisboa, o José Sanches, o Eduardo Sanches foi parceiro nosso aqui no Brasil, mudou para Portugal, está até madrugada lá para nos ver. O André, muito legal a ideia do grupo, parabéns. A Vani também está dando um oi. O Nelson Gonçalves, jornalista, respira pelo diafragma, Café, você usa muito a voz. Tá bom, vou fazer esses exercícios. Rui Carlos, gostaria de perguntar para o Leandro, fica melhor ficar, Leandro, posicionado ou atuar como trader? Esclarece as duas expressões para os leigos do mundo dos investimentos. Tá. O que é ficar posicionado? Posicionado é quando você compra a ação e você... É como a postura do dono da empresa, né? Ele compra e procura ficar com ela o maior tempo possível, e o trader é aquele que fica negociando a todo momento, comprando e vendendo, tá? Isto posto... Eu pessoalmente, eu gosto mais de ficar posicionado. Existem vários estudos que mostram que a pessoa que fica pulando de galho em galho logo leva chumbo, né? Então, é muito mais sadio psicologicamente e para a saúde você posicionar e ficar ali a longo prazo. O Rui Carlos, muito legal essa live, Café. Obrigado, Rui, pelo prestígio. Volta aqui o Nelson Gonçalves. Alguém do grupo não conseguiu, nesses 30 dias de isolamento, ajustar e faturar algo, produzir com receita? Por quê? Quais as dificuldades? Alguém ganhou dinheiro nesse período aqui de quarentena do grupo, aqui, que conseguiu alavancar algum negócio? Sejam sinceros aí, não precisa falar quanto, mas se conseguiu fechar negócios. O Juninho levantou o braço, fechou? Eu fechei dois contratinhos de marketing digital para poder se comunicar, mas bem em parceria, sabe? Vamos começar assim, se der certo, vamos para lá, porque tem dois tipos de cliente, ou quando tem muito dinheiro quer consolidar a marca, ou quando a coisa está feia e precisa da publicidade, propaganda, do meu recurso para poder alavancar. E como são conhecidos de parceiros, aí vamos para cima. Mas... Eu mantive os meus contratos, pelo menos. Não houve perda. Ferrari. Ricardo? Mas tem aparecido contrato no sentido de empresas buscando oportunidades de capital, de recursos para investimento, para melhorar a estrutura, melhorar o custo de produção, enfim, essas oportunidades tem procurado. Ricardo, cliente, é isso? Sim, tive e fechei aí três projetos aí que já vão iniciar a partir de maio, e outros aí que a gente vai buscar criar uma solução com um custo ticket médio bem menor para poder pegar esse pessoal que está precisando de ajuda e, obviamente, escalar isso aí. Eu estou nessa atuada. Eu estava com alguns negócios da Dom Cabral encaminhados, pediram a postergação, mas não tive nenhum cancelamento. Só trabalhando. E eu confesso que eu não foquei nas vendas, porque a gente tem que atender a carteira que a gente tem. Eu estou aí nesse fogo cruzado de abre, não abre o comércio na associação comercial. Eu começo aqui, eu tenho acordado 5h15 da manhã e indo até 11 horas da noite, inclusive com aulas online. Então, é aquela loucura, mas não houve perda, né? Houve só inadimplência. Isso faz parte do jogo.
O que eu sinto, Márcio Colim, qual o plano para a retomada da economia? Conhecemos o início, o meio e o futuro, nossa vida no planejamento, demanda, qual é o fim? Na verdade, é aquilo que eu falei, Márcio, vou responder para você. É uma fase, é óbvio, as coisas serão muito mais graves do que as recessões passadas, porque, diferentemente de quando você reduz o nível de atividade, muitas atividades paralisaram, e é óbvio que isso demora um tempo maior. Então, o fluxo aí vai ser um fluxo um pouco mais lento. Então, de uma maneira mais otimista, alguma coisa mais contundente lá para o último trimestre desse ano. O Colim fez várias perguntas aqui, vou ficar só com elas. E a Érica, parabéns para vocês, legal, obrigado pela participação, aprendi muito, todos falam muito bem. O Tebaldi, parabéns pelo formato. Gabriela, excelentes esclarecimentos, parabéns a todos. Esse formato a gente foi criando aqui durante o negócio, viu? Foi tudo meio assim para estar lá. Vamos lá. Nós vamos agora para a reta final. Eu queria aí uma coisa rápida, uma dica para quem vai ficar o feriado em casa. Pode ser uma série, um filme, uma bebida, um prato, vai lá, quem que começa aí? Eu vou dar uma dica de um vinho, não é barato, mas é bom, é um Rutini, tá? Então, quem puder acessar o Rutini, acha ali no Mercado Livre um bom. Mas, eu comprei aqui no Mercado em Bauru um Toro, um Malbec muito legal, que também pode ser interessante, abaixo de R$30. Então, para o dia a dia é legal. Então, já dei minha dica aí. Eu gostaria de dar uma dica aí também. Fala aí, Moreira. Vai, Ricardo. Fala. Não, fala aí, pode falar. Assista no Globoplay a série Sea Team, para aqueles que ainda acham que planejamento é gastar tempo à toa. Essa é a dica que eu dou para vocês entenderem como é importante se planejar e olhar para frente. Bom, eu vou comandando aqui que fica mais fácil. Ricardo, pode ser qualquer coisa. Rápido, Ricardo, vai. Tá ligeiro. Eu recomendo uma leitura muito legal de um livro, tá? Que chama O Fim das Vantagens Competitivas. Vale a pena, é da Rita McGrath. Paulo Milreu. Abre o microfone. Você é novo nisso. Estou com ele na mão aqui, recomendo o livro Hipercrescimento, Aaron Ross. Muito bom esse livro. Boa. Fábio? Eu recomendo que vocês abusem do FaceTime com a família, gente. Vão abusar do FaceTime com a família. A gente faz esses encontros aqui, eles têm valor inestimável, mas eu recomendo que... Vamos ensinar os pais a utilizarem o Zoom e tentar falar com o máximo de familiares possíveis. Isso, para mim, é fundamental. Fiz ontem com as minhas filhas no Face. Miltinho? Abre o microfone também, meu. Bom, eu recomendo o livro Gestão do Amanhã. Esse é um livro bacana, é do Sandro Magaldi e José Salib Neto, editora Gente. É tudo que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na 4ª Revolução Industrial. Gestão do Amanhã, muito bom. Legal. Ferrari? Eu tenho 2 recomendações. A primeira é esse livro aqui, A Arte do Lucro. É muito bom esse livro. Ele dá desde o passo de você iniciar um negócio até de você montar, estruturar resultado e buscar oportunidade. A segunda dica, para quem gosta de filme, Voltando para Casa, HBO Family. É um excelente filme. Legal. Elvira? Abre o microfone. 2 dicas também. Uma é uma série na Netflix, Madame C.J. Walker, é a história da primeira mulher empresária negra que fez uma fortuna no início do século, espetacular, fala de empreendedorismo feminino, num momento bastante crítico ali da cultura americana. A segunda dica é retome as receitas tradicionais da sua família, vai para a cozinha. Esses sabores, eles trazem memórias afetivas que são bárbaras para a gente. Eu tenho curtido fazer algumas coisas das minhas avós e tem sido uma experiência muito bacana. Para mim, como experiência individual, para minha família também. Camila? Vou indicar um livro, O Senhor Estagiário. Boa, tá ligado, né? Falar nisso, tem o filme. Tem um filme O Estagiário. Muito bom. Maravilhoso o filme.
Robert De Niro. Como é que é o Patino, né? Que tá aqui. Muito Não, bom Robert De isso Niro. semana passada. Muito Robert legal. De Leandro, Niro e qual a Anne dica aí? Hathaway. Leandro. Abre o microfone. Sempre esqueço aqui. A minha dica é voltem a fazer alguma coisa que vocês não estavam fazendo por falta de tempo. Se eu gostava de andar de bicicleta, volte, tocar um instrumento, volte. Essa é a dica. Pode deixar o microfone tudo aberto, que a gente vai ter uma participação final de todo mundo. Tá? Gustavo, você não deu a dica ainda? Ainda não. Quero dar 2 dicas. A primeira até postei ontem nas minhas redes sociais. É uma entrevista do Leandro Carnal na CNN. Se chama O Mundo Pós-Pandemia. Espetacular a entrevista. Aborda muitos temas, 2 horas e meia de entrevista, muito bem, com as entrevistadoras também muito boas. Vale a pena para gerar reflexão. E a segunda é mais importante do que isso: fuja de brigas na rede social, fuja de picuinhas na rede social. Eu defendo esse lado, eu defendo aquele lado. Cloroquina contra quarenteners. Muito bem colocado. Você vai liberar um espaço no seu HD que vai ser muito útil para você pensar no seu negócio de uma maneira muito mais saudável. Faz muito bem de você desligar um pouco da rede social e fugir muito desse universo. Principalmente não desliga só do nosso canal, né? Juninho, qual é a dica do nosso canal. Juninho, qual a dica? 2 dicas. Uma tem uma série para quem tiver curiosidade dessa questão de como funciona a publicidade, propaganda, aquele breu criativo. É uma série de época, bem na época da disputa do cigarro, do lançamento dele como produto, chama Mad Men. Ela é uma série forte, ela mostra mais a parte da publicidade. E a segunda dica é tentar fazer um dia celular desligado, sem internet. Uma hora você se conecta numa série, mas tenta passar um período bom sem internet. Legal. Wagner? Bom, quero dar 2 dicas. A primeira é, desmonte o home office. Né? Amanhã, tira tudo que está entulhando a sua casa, né? O seu escritório, a sua sala de estar, enfim. Desmonte, volte a cuidar da sua família ali, aquele ambiente familiar. Quer dizer, transforme novamente a sua casa em uma casa. Essa é a melhor coisa para amanhã. Uma dica que eu dou é de um aplicativo chamado 12 Minutos. Não sei se vocês conhecem. 12 Minutos é um aplicativo muito legal, que ele faz resumos de livros, né? E você tem um acervo de todas as áreas do conhecimento lá, e você, tendo esse resumo, ele te dá tanto com áudio quanto leitura, né, texto, e se você gostar do livro, você acaba podendo comprar, enfim, acessar aquele livro. Mas é uma dica muito legal que serve para amanhã e para outros dias também. Tem sido muito útil para mim nesses tempos, para escolher livros e também aprender um pouco mais. Faltou alguém? Todos falaram, né? Bom, então, para não ficar... Eu sou o único alcoólatra aqui, pelo jeito, né? Porque não é possível. Brincando, não sou alcoólatra. O resto é mentiroso, né? O resto é mentiroso, né? O resto é mentiroso, é verdade. Eu gosto de vinho, por isso que eu dei a dica. Então, vamos lá. Já de livro, o Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Eu ganhei esse livro na década de 1980, nunca esteve tão atual. Então, muito bom, né? A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Eu estou relendo esse livro. Série na Netflix, Il Processo, é uma série italiana, que é uma promotora, e ela tem um assassinato que ela tem que defender. Ela descobre que é filha dela, isso já sai logo no início, uma filha que ela deu para adoção, e todo o enredo vai em torno disso. Muito interessante isso. Pessoal, nós estamos na reta final, e eu precisaria agora, eu vou chamar cada um, por isso que eu pedi que os microfones fiquem abertos, o Gustavo tem que abrir o dele. Uma palavra ou uma expressão. Pode ser uma única palavra, uma expressão. Completando a seguinte frase: em tempo de pandemia, é preciso... Eles não sabiam dessa minha pegadinha aqui, tá? Nós estamos fechando também, quem sabe faz ao vivo. Em tempo de pandemia, é preciso... Ricardo Rocha. Planejamento. Criatividade. Calma, eu falo, eu chamo as pessoas. Calma, Camila. Paulo. Tranquilidade. Fábio. Foco. Milton. Se autoconhecer. Gustavo. Otimismo.
Ferrari. Estratégia, nunca é tarde para se começar uma nova história. Se reinvente. Elvira. Elvira? Truncou dela. Eu volto na Elvira já já. Camila, agora você. Criatividade. Leandro. Se adaptar. Moreira. Faca no dente e sangue nos olhos, jamais esmoreça. Moraes. Eu, Wagner. É. Primeiro, flexibilidade, agilidade e criatividade. Durinho. Fibra. Tem que ter fibra. Elvira. Plasticidade. Perfeito. E o meu ficaria assim: em tempo de pandemia, preciso ter senso coletivo. Pessoal, adorei. Estamos juntos. Lembrando que aqui tem um apoio da Associação Comercial. Paulo, dá um detalhezinho do Acib Negócios, sexta-feira, como é que vai ser? Rapidinho. Sexta-feira, dia 24, 8h30 da manhã, você pode se inscrever, empresário bauruense ou da região, não precisa ser associado à CIB, você se inscreve lá, vamos colocar o link aqui na descrição desse vídeo, nós vamos participar de um bate-papo como esse, o Café vai estar liderando aí, a gente vai falar um pouquinho sobre negócios, oportunidades, é uma oportunidade para todo mundo se conectar e conhecer novos empresários. Maravilha. Pessoal, muito obrigado, a Confraria está aqui, estamos com pensamento aí de ter o nosso canal, pelo menos no início, semanalmente, girando todos nós aí, pós-pandemia, sem pandemia, com tudo. Bom, Fabio, você libera, posso tomar o vinho ou não? Pode tomar, Cafeu. Tá liberado. Você é o cara agora, mais ponderado aqui de todos. Gente, obrigado pela audiência. Valeu. Obrigado. Valeu.